1. As sementes do conflito. Capítulo 2. Uma nova raça. O estranho humanoide percorria apavoradamente as matas densas da sua quase erma terra. Só lá habitavam os seus semelhantes e eram cabanas de madeira que ocupavam. O seu povo não tinha a dignidade de nobreza ao ponto de viver em majestosos castelos. Contudo, os dois indivíduos que perseguiam a pobre criatura primavam pelo seu sistema extremamente aristocrático. Já havia algumas horas que fugia deles. Reconheceu-lhes as faces quando os vira à entrada da floresta. Eram Demox. Os seus cabelos negros compridos eram entrançados e deles pendiam inúmeros ossículos e medalhas de prata. As suas vestes eram de cabedal rasgado e usavam umas sandálias de madeira que revelavam em certos pontos o negrume da sua infecta pele. Os seus olhos eram de um negro profundo, tinham narizes achatados e dentes podres. Com eles carregavam 2 arcos feitos de osso e não tinham qualquer tipo de proteção bélica como uma armadura ou uma cota de malha. A ávida visão do fugitivo captara ainda uma única diferença entre os dois. Um dos Demox que o perseguia tinha uma pala negra que lhe tapava o olho esquerdo. Observando as vestes e a aparência geral daqueles seres de Hellar, o humanoide poderia claramente identificá-los como um género de casta inferior dentro da sociedade da Península Negra. Não eram certamente aristocratas, mas o que eram então? O típico Democ não se apresentava assim, daquela forma asquerosa. Eram até seres vaidosos e lascivos, apesar da vaidade não lhes servir de nada, pois nenhum filho de Lúferos tinha alguma réstia de beleza. O fugitivo tinha sido destacado pela sua civilização para patrulhar a zona norte da sua sacra floresta. Tinha levado consigo mais 10 dos seus, mas tinham sido todos estranhamente assassinados, menos ele. Nas 3 semanas e meia que tinham percorrido o caminho desde o acampamento até ao fim da floresta, na riba oeste, estranhas coisas tinham acontecido aos companheiros de viagem. Todos eles começaram a reagir de uma forma invulgar, parecendo que algo estava dentro deles que não o seu próprio juízo. Pareciam possuídos. O humanoide, que agora fugia dos Demox, perguntava-se sobre a origem daquela que parecia ser uma grave febre ou peste que colocara os seus amigos em semelhantes situações de delírio. O fugitivo lembrara-se de uma das frases que um dos companheiros tinha dito, pouco antes de morrer, quando tinham montado o seu acampamento a uns quilómetros dali. Vocês não são humanos. Que asco! Não há ódio dentro de vocês. Era natural que a estranha maleta que infectara os seus amigos de viagem pelo caminho tivesse amedrontado de tal forma o único sobrevivente que este esperava agora qualquer tipo de perigo vindo de trás de qualquer árvore. Na noite anterior tinha avistado um enorme navio de cima da riba oeste. Parecia que o único barco de uma frota que parecia não existir vinha dos lados da Península Negra e tinha como destino as montanhas do Desvario. Ele sabia que aquelas horríveis elevações naturais eram habitadas pelas criaturas de Lúferos e conhecia também o conflito que existia na fronteira sul com Groth. Os Demox queriam invadir as terras dos humanos, pois acreditavam que os seres imperfeitos deviam perecer de uma vez por todas. Mas as bestas de Hellar não poderiam descobrir nenhum da sua raça, ou então a paz no mundo terminaria por fim. Na mesma noite, o curioso humanoide esgueirou-se pela mata densa do norte de Jinglebreast e dirigiu-se para a fronteira com as montanhas do Desvario. Conseguiu observar uma pequena cidade de Democ. Os 5 edifícios eram de madeira e aparentavam ser pequenas cabanas de onde provinha um cheiro a peixe podre que infestava o ar. O fugitivo torceu o nariz, mas continuou a estudar a cidadela negra. No meio das cabanas erguia-se ainda uma 6ª edificação, uma torre de vigia, também ela de madeira, onde se encontrava um Democ particularmente repleto de frialdade, pronto a disparar o seu arco de osso caso algum sujeito indesejado entrasse nos seus domínios. Outros 12 seres do mal encontravam-se a atracar o enorme navio que vira essa noite. Estavam prostrados à volta de uma enorme doca, à qual era adjacente um enorme armazém construído com toscos tijolos colados uns aos outros por argamassa numa estrutura grotesca. Por fim, 6 Demox estavam sentados à volta de uma fogueira perto da torre de vigia, deliciando-se com os salmões que tinham pescado nessa tarde. Então, o fugitivo apercebeu-se de que se tratavam de contrabandistas, piratas. Os Demox eram igualmente conhecidos pela pirataria que praticavam em alto mar, optando habitualmente por uma estratégia de cerco em que 2 navios de Hellar se colocavam de cada lado do barco das vítimas do saque. Após isso, e vendo que não havia fuga possível,
Os mercadores incautos deixavam que as suas posses fossem levadas pelos filhos do mal. E o humanoide fugitivo reparava que, para além das 5 cabanas onde os corsórios armazenavam a sua pesca, existiam também inúmeros caixotes enormes de madeira, onde, provavelmente, os Demoks guardavam os seus saques que levariam daí a uns dias para a Península Negra. Provavelmente teriam saqueado um navio de Groth, sendo que o observável conteúdo das suas caixas era prata, uma vez que uma delas estava aberta e brilhava com o reflexo da lua. A principal riqueza dos homens das montanhas era aquele metal precioso, e era também o mais desejado pelos filhos de Lúferos. As crianças iam levar um belo presente para o papá. Repentinamente, o humanoide reparou que um estranho vulto se aproximava do acampamento. Parecia uma sombra sem corpo e, de facto, era. Um odor nauseante pareceu preencher o ar da floresta à passagem do estranho vulto, e o fugitivo colocou uma mão a tapar o nariz, pois tal fragrância era quase tóxica. Os Demoks da pequena cidadela pareceram não dar conta do cheiro, pois não exalavam um odor muito distinto daquele. Apenas repararam na aproximação da curiosa sombra quando esta se colocou num ponto fixo em frente da fogueira. O vigia que se encontrava em cima da torre preparou o seu arco, mas um dos piratas que se encontravam a desfrutar do seu apetitoso manjar, o da pala, levantou-se e prontamente colocou uma mão enluvada no ar. Para! Conseguiu o humanoide fugitivo perceber àquela relativa distância que o separava da cidadela. Depois, pareceu que o corsário, que aparentava ser o capitão do navio, manteve uma conversa normal com aquela estranha criatura. O humanoide sabia o que era. Depois de alguns minutos de diálogo, o contrabandista olhou na direção do humanoide e fez sinal a um dos seus homens para o seguir. O fugitivo arregalou os olhos e prontamente recuou o passo. Os 2 Demoks aproximavam-se do arbusto. Embrenhavam numa floresta na qual nunca se atreveram a entrar. Nas assembleias entre os 2 povos divinos, os Angoks habitualmente contavam aos Demoks que nas matas de Jinglebreast e Forlor habitavam seres impossíveis de derrotar e por isso nunca nenhum filho do mal, por mais corajoso que fosse, quis alguma vez embrenhar nos misteriosos bosques. Nem mesmo Lúferos. Os perseguidores do humanoide estugaram o passo antes de entrarem na mata, mas, ato contínuo, a coragem falou mais alto. O fugitivo encontrava-se atrás do enorme abeto, com a sua arma pronta para atacar os Demoks. Era um sabre de ferro cerrado, a típica lâmina letal do seu povo. E típico do seu povo era também o seu aspecto. A pele clara, os olhos verdes escuros, o cabelo branco que lhe dava pelo meio das costas. Também as suas vestes eram tradicionais do povo de Jinglebreast. Usava uma armadura de aço em tons de púrpura escuro e umas luvas negras que careciam de tecido somente na zona dos dedos. Os Demoks farejavam o ar como se fossem cães e corriam pelos bosques como de antílopes se tratassem. Era sem dúvida estranha a descrição que a sombra lhes fizera, muito invulgar mesmo. Falar-lhes de um humanoide com cabelo branco, mas que, no entanto, aparentava ter 20 anos. Os Demoks sabiam que os cabelos dos mortais humanos só começavam a tornar-se grisalhos quando atingiam as 50 primaveras. Não, os seres que lhes foram descritos não eram humanos. Seriam as terríveis bestas de que os Angoks falavam? Apesar do medo de lhes começar a percorrer a espinha, os corsários prosseguiram caminho, pois queriam levar algo melhor para o seu senhor do que as já habituais quantidades exorbitantes de prata dos humanos. Queriam-lhe mostrar aquela nova raça, e assim o tentaram fazer. Os 2 piratas foram informados de que um grupo de 11 estranhas criaturas, apenas uma tinha sobrevivido, pelo que iria ser mais fácil encontrá-la sem correr demasiado perigo. Não obstante, a complexidade da perseguição principiou quando os corsários se depararam com 2 estradas de terra que divergiam em direções opostas. O que aparentava ser o líder do grupo, o da pala, falou numa voz grave. Tu vais pela direita e eu prossigo pela esquerda. E levo o arco bem preparado. A bruxa disse-me que eles são rápidos. O outro Demok assentiu e fez ao seu caminho. O fugitivo ouvia passos aproximarem-se por trás do abeto onde se refugiava. Fechou os olhos em concentração e, quando sentiu que o cheiro nojento do pirata se aproximava do tronco da monstruosa árvore, deu uma pirueta no ar e parou em frente do Demok. A morte veio rápida como uma chita. A última sensação que o asqueroso corsário teve foi a de uma lâmina lhe atravessar as carótidas. O humanoide retirou o seu sabre das goelas do seu perseguidor e observou este a levar a mão ao pescoço numa inútil tentativa de estancar a terrível ferida. O sangue espirrou para a face branca do fugitivo, pintalgando-a de azul escuro, cor do fluido da vida dos filhos do mal. O corpo do Demok não tardou a tombar no chão de lama seca.
Era uma forma rápida e eficaz de matar que o humanoide aprendera com os da sua raça. Atacar diretamente no pescoço para que o adversário não conseguisse soltar um grito de dor, para que os seus companheiros não ouvissem os seus momentos moribundos. O fugitivo fitou o cadáver do pirata com um sorriso de satisfação, mas sentiu algo a atravessar-lhe a omoplata. Uma flecha de madeira e com ponta de aço tinha-se-lhe cravado no ombro. O humanoide nem arriscou em olhar para trás, por isso correu para a frente de forma a fugir do seu adversário oculto. Mas então o fugitivo reparou que o seu inimigo nunca mais disparara outra flecha, pelo que se virou novamente para trás e fitou o Demok com uma pala no olho. Este segurava o seu arco de osso e sorria maliciosamente. O ser das florestas não percebeu bem porquê, e então investiu na direção do pirata com o seu sabre cerrado em punho. E então percebeu porque não mais tinha sido atacado. A 1 metro de distância do seu adversário, o estranho humanoide tombou, sentindo o veneno soporífero da flecha a percorrer as suas veias. O mundo ficara negro.